Olá de novo. Vamos agora falar sobre as representações dos elementos químicos, tá? Bom, a gente viu nos modelos atômicos que o modelo atual que a gente tem, o átomo, ele tem três partículas elementares: os prótons, os elétrons e os nêutrons, tá? Sendo que os prótons e os nêutrons fazem parte do núcleo e os elétrons da eletrosfera, beleza? Agora a gente vai falar da importância deles em cada parte do átomo, tá? E como eles caracterizam o átomo para ele ser considerado um elemento, ou seja, uma partícula elementar. Nesse primeiro slide, a gente vai falar exatamente sobre isso. Ó. O modelo atômico atual considera que as três partículas básicas constituintes do átomo são próton e nêutron, tá? Presentes no núcleo, e elétrons que ocupam uma região chamada eletrosfera. No entanto, a menor carga possível correspondente aos prótons e elétrons, cujos valores relativos são +1 e -1, respectivamente. Com relação à massa, prótons e nêutrons são praticamente do mesmo tamanho, com isso as massas relativas são iguais. Já o elétron é quase 2.000 vezes mais leve que essas partículas, sendo sua massa considerada desprezível. Eu já tinha falado isso no último vídeo, né, que a massa do elétron é considerada desprezível, porque ela é muito pequena com relação aos prótons e aos nêutrons, tá? Aqui não é a massa real dos prótons e dos nêutrons, tá? É uma massa relativa que a gente usa na tabela periódica, onde o núcleo vale 1 unidade, o nêutron vale 1 unidade, e a massa relativa do elétron é 5 vezes 10 a menos 4. Você vê, aqui nesse 5 tem 4 zeros na frente. Então, perto desse 1 aqui é algo desprezível mesmo, é algo que não se leva em consideração. Tá legal? Bom, então nós já falamos o que é cada um, né? O elétron, ele possui carga negativa, tá? Porque ele é uma partícula eletricamente carregada negativamente, tá? E o núcleo, eu acho que eu estou apontando o mouse, mas vocês não estão vendo nada aqui. O elétron, né? Ele é uma carga eletricamente carregada negativamente. O próton carregado positivamente, tá? São cargas elétricas, carga positiva, carga negativa, tá? No elemento químico, tá? Deixa eu tirar minha cara para vocês verem direitinho essa parte. Nas primeiras décadas, né, do século XX, os cientistas constataram que o número de cargas positivas é o que determinava as propriedades do elemento químico. Tá? Quando ele fala no início do século XX, nós estamos falando já em 1900, ou seja, mais ou menos uns 100 anos atrás. Não é muito tempo quando a gente fala em história da humanidade. Tá? Na composição de um núcleo, isto é, a quantidade de prótons, é a grandeza que determina o elemento. Tá? Então, quem vai determinar a característica de um elemento é o número de prótons. De acordo com o número de prótons, um determinado elemento vai ter uma determinada característica. Tá ok? Bom, então, com relação a esse número de prótons, né? Como o elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, estou lendo aqui, tá? Ou seja, mesmo número atômico, a gente chama esse número atômico de Z, tá? Por que se utiliza o Z? Eu não sei. Eu vou ver se eu deixo na descrição aqui embaixo do vídeo para vocês, tá? Então aqui, ó, nós temos uma maneira de representar o átomo de uma maneira onde fique em cima a massa atômica e embaixo o número atômico desse átomo, tá? Essa representação, você faz uma abreviação do nome do elemento
químico, geralmente em latim ou em grego, tá? Em que a primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula. Cara, isso é muito importante. Você não pode, por exemplo, colocar CL aqui em maiúsculo, as duas letras, tá? Tem que ser o C maiúsculo e o L minúsculo. Sódio, que é o símbolo Na. N maiúsculo, A minúsculo. Sempre assim, tá? Dessa forma, todos os elementos químicos são reconhecidos em qualquer lugar do mundo. Ou seja, qualquer lugar que você for, aquele símbolo ele vai ser reconhecido por ser daquele elemento, tá? E para notação, a gente vai ter que a IUPAC, tá? Ela recomenda que o número atômico, que é o Z, seja escrito embaixo do símbolo do elemento, tá? E o número A, que é da massa, vai ser escrita em cima do símbolo do elemento, os dois à esquerda. E aqui a gente explica que não é bom você usar isso aqui, ó, porque às vezes você tem que um determinado elemento perdeu uma carga, perdeu elétrons, tá? Ou ganhou elétrons. Então a gente coloca, por exemplo, Na+. O mais vai bem aqui, ó, em cima do A. Deixa eu colocar uma caneta aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Na+. O que significa? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Que esse átomo de sódio perdeu um elétron, tá? Quer dizer, desculpa, ele ganhou um elétron. Não. Ou confusão. Esse átomo de sódio, ele perdeu um elétron, tá? Por ele ter perdido um elétron, ele fica carregado positivamente, porque ele fica com mais carga positiva do que carga negativa, tá? Então, portanto, você vai ter aqui o Na, ele vai ter 11 prótons. E a massa dele vai ser 23, tá? E esse sinal de mais aqui significa que ele perdeu um elétron. Então, então daqui a pouco a gente chegar aqui, ó. Vamos adiantar um pouco e depois eu volto nesse exemplo aqui, então, melhor. Tá? Como o modelo de Thomson, ele propôs que o átomo seria eletricamente neutro, tá? Em que o total de cargas positivas é igual o total de cargas negativas, tá? Então, a gente vai ter que o número atômico é igual ao número de prótons, tá? Que é igual ao número de elétrons. Então, digamos, voltamos aqui ao exemplo do sódio. Deixa eu apagar esse positivo aqui, ó. O sódio, ele vai ter 11 prótons, tá? E 11 elétrons, tá? Ele tem 11 prótons, 11 elétrons. É isso que isso aqui está querendo dizer, ó. O número atômico é igual ao número de prótons. E o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Agora, no exemplo anterior que eu estava falando para vocês, se eu tenho um Na+, significa que ele fez o quê? Ele perdeu um elétron. Então, em vez de ter 11 elétrons, ele vai ter só 10 elétrons. Por isso que ele fica com mais prótons do que elétrons. Ele fica carregado positivamente, o sódio, tá? E por isso que aí o PAC recomenda que não se coloque o número de massa aqui em cima, porque pode ser confundido, por exemplo, com uma carga elétrica que o átomo vai ter. Tá? Continuando aqui, a gente vai ter que a massa do átomo se concentra no núcleo, tá? Vamos fazer de novo um desenho aqui para ficar mais legal. Isso aqui vai ser um átomo de hélio. Para ficar bem legalzinho. Não, vamos ver isso daqui. Amarelo, amarelo, amarelo. Vai fazer.
tá? 1, 2. Isso aí. Ó, isso aqui seria um átomo de hélio, tá? O que acontece nesse nosso átomo de hélio? Eu acho que os elétrons não ficam desse jeito, tá? Mas é porque é ruim de desenhar aqui. Nós vamos ter 2 prótons, tá? 2 nêutrons. Então, a massa atômica, tá? A massa atômica, quer dizer, a massa de um átomo que se concentra dentro do nêutron, ela é a soma, tá? Do próton mais os nêutrons, tá? No caso do hélio, ela é 4, tá bom? Que ela vai ser sobre 1, 2 mais 2, 4. 2 prótons, 2 nêutrons. Beleza? E é isso aí. Aí nós vamos ter aí os isótopos, tá? Os isótopos, eles são elementos que vai ter o mesmo número atômico, mas eles não vão ter, mas eles vão ter números diferentes de massa, tá? Essa parte é bem interessante também vocês verem. Deixa eu só procurar uma informação aqui que eu acabei de ver ali. Me dá uns 2 segundinhos aí que eu chego lá, tá, gente? Ó, essa informação aqui, ó, que eu tô procurando, tá vendo? O número de massa não é o mesmo número de massa atômica, tá? Por quê? O número de massa de um átomo é igual à massa do elemento químico a que esse átomo corresponde, tá? A massa atômica é obtida pela média ponderada dos isótopos de um elemento que será, entendeu? Então, a massa atômica é a média ponderada e o número de massa é do elemento químico. Ou seja, o hélio ele vai ter um número de massa correspondente a 4, tá? A massa atômica vai ser uma média de todos os isótopos desse elemento. Eu vou explicar isso agora para vocês, tá? No início do século XX, durante investigações sobre radioatividade, cientistas constataram evidências experimentais de que o elemento químico ele podia apresentar átomos diferentes com relação ao número de massa, tá? Essas espécies químicas foram denominadas por Frederick Soddy de isótopos, iso, mesmo, topos, lugar, pois pertencem ao mesmo elemento e ocupavam o mesmo lugar na tabela periódica, por isso que ele é denominado isótopos, tá? Os isótopos são átomos do mesmo elemento químico que tem números diferentes de massa, portanto apresentam o mesmo número atômico. O que isso quer dizer? Vamos lá para o hidrogênio, tá? O hidrogênio vai apresentar 3 isótopos: o prótio, o deutério e o trítio. Essas porcentagens aqui, 99,8, 0,2, é muito instável, você só tem traços de que existe, mas quase da existência dele. Tá? Ó, o prótio, ele vai ter um próton e um elétron. Tá? O deutério, ele vai ter um próton e um nêutron. Ó, note que apareceu um nêutron aqui, ó. Ou seja, o mesmo número de prótons, tá? Só que massas atômicas diferentes. E o trítio, ele vai ter 2 nêutrons, desculpa, e um próton, tá? Note que o número de prótons é o mesmo, porém o número de elétrons, número de nêutrons diferentes e o número de elétrons iguais. O que isso nos diz? Nos diz que, com relação à massa atômica que eu acabei de falar, diferente de número de massa, é que o que eles fazem? Eles tiram uma média disso aqui, ó, tá? Eles colocam 1 mais 2 mais 3
dividido por 3. Por isso que você tem que, na tabela periódica, as tabelas periódicas que usam geralmente 3 algarismos significativos, ela vai dar o número de massa do hidrogênio como 1,01, tá? Unidades. Tá? Vocês lembram que eu estava usando agora há pouco o exemplo do sódio? Onde ele tinha uma massa atômica de 23, só que ele tinha 11 prótons. Se você somar 11 prótons, e ele vai ter 11 elétrons, certo? Se você somar 11 com 11, você tem 22. Desculpa. Se você te somar 11 com 11, ou seja, 11 prótons e 11 nêutrons, você vai ter o quê? 22, tá? Agora, como que você vai ter 22 em número de massa, só que a massa atômica que é apresentada a massa atômica que é apresentada na tabela periódica do número de 23. Esse 1 a mais é justamente a porcentagem que eles tiram através dos isótopos do sódio. Então, eles descobrem todos os isótopos do sódio, todas as massas possíveis que ele vai ter, massa atômica, e aí eles tiram uma média, tá? E determinam a massa atômica média com relação aos seus isótopos, tá? Aí a gente vai ter também os isóbaros e os isótonos. Os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, portanto, com diferentes números atômicos, no entanto, apresentam o mesmo número de massa, tá? Os isótonos são átomos de elementos químicos diferentes, que apresentam número atômico e de massa diferente, porém com a mesma quantidade de nêutrons. Olha o exemplo aqui, ele pegou o fósforo e o enxofre. São átomos de elementos químicos diferentes, né? É o fósforo e o enxofre, com o mesmo número de massa. Por isso ele é um isóbaro, tá? Mesmo número de massa, porque se você somar 31 com 15, 31 e 31 também é o mesmo número de massa. Só que o número de prótons dele é diferente, ó. E o fósforo é isótono do enxofre, porque eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Tá vendo? Ó? O número de nêutrons é igual. O que vai mudar aqui na massa é o número de prótons que eles vão ter. De acordo com o número de prótons, eles vão ter massas diferentes. Tá legal? Agora a gente vai falar sobre os elétrons. Tá? Em química, cara, os elétrons são os mais importantes. Tá? Porque a parte que a gente estava vendo até agora sobre prótons e nêutrons, quem trabalha mais com isso são físicos, tá? Reações nucleares são reações que acontecem, por exemplo, no Sol. A gente vai ver daqui a pouco, que são as reações de fissão e fusão nuclear, tá? No Sol, a gente vai ter uma reação de fusão nuclear, onde você vai ter 2 prótons, né, de hidrogênio que se fundem, ou seja, fusão, tá? Formam um núcleo de hélio e essa fusão nuclear é extremamente energética, por isso que o nosso Sol está queimando até hoje. Nosso Sol ele está já há alguns bilhões de anos, tá? Fazendo uma reação nuclear, tá? Pegando átomos de hidrogênio, fazendo uma reação de fusão, criando átomos de hélio. Os átomos de hélio fazem outras fusões, criando outros átomos. O Sol, as estrelas, são produtoras de átomos, tá? Digamos que a fábrica universal está presente nas estrelas. Né? Carl Sagan, ele fala brilhantemente que nós somos poeira das estrelas, né? Todas as matérias que existem no universo
são fruto da fusão nuclear, tá? Fusão estrelar, né? Das reações químicas, na verdade não são as reações químicas, né? Das reações que acontecem dentro das estrelas, tá ok? E na química a gente estuda muito a parte dos elétrons, por isso que os elétrons eles são a parte mais importante, vamos dizer assim, da química, tá? O que a gente vai ter sobre elétrons aqui? Os elétrons giram ao redor do núcleo em determinadas regiões, denominadas órbitas estacionárias, tá? Girando em uma mesma órbita estacionária, os elétrons não perdem nem ganham energia, então enquanto ele está dentro daquela órbita, a energia é constante, tá? Quando se fornece energia, calor, luz ou eletricidade ao átomo, seus elétrons absorvem uma quantidade bem definida dessa energia, denominada quantum de energia, e saltam de uma órbita estacionária mais próxima para uma mais afastada do núcleo. Tá? Quando um elétron volta da órbita mais externa para sua órbita de origem, emite energia na forma de ondas eletromagnéticas, como luz, cuja coloração é característica de cada elemento. Isto explica o espectro de emissão dos elementos, que é o que eu estava falando no vídeo anterior, sobre como a gente enxerga as cores, tá? Como a gente enxerga as cores, está tudo aqui, ó, tá? Eles absorvem energia, tá? E, ao retornar para sua camada de origem, eles emitem essa energia em forma de ondas eletromagnéticas, como a luz. E essas ondas magnéticas, elas têm uma característica, tá? E essa característica é de cada elemento. E isso explica os espectros da emissão dos elementos, que explica as cores que os elementos vão ter. E quando um átomo não recebe energia externa, os elétrons se encontram em um estado de menor energia possível, denominado estado fundamental, e ao receber energia, seus elétrons a absorvem, e nesse caso estão no estado ativado ou excitado. Tá legal? Muito importante essa parte da apostila. Ajuda vocês a resolver um monte de exercícios. Beleza? Deixa eu manter minha cara aqui. Vamos lá. Vamos entender agora um pouquinho sobre essa eletrosfera, né? A eletrosfera aqui é muito importante. Nós temos algumas coisas. Tá vendo que toda hora que eu estou falando de eletrosfera eu falo sobre camadas, né? As camadas elas são divididas por K, L, M, N, O, P, Q. Se vocês lembrarem lá no primeiro vídeo, tem a parte do Demócrito, que ele fala que o doce é doce por convenção, o amargo é amargo por convenção e essas coisas. Bom, basicamente é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é convenção, tá, gente? Isso aqui é a gente que vai dando esses nomes para ficar mais fácil os nossos estudos. Então, a camada K é o nível 1, a camada L é o nível 2, a camada M é o nível 3 e assim por diante, tá? Esse número teórico é teórico. Por isso, mais fácil, tá? Quando a gente vem afastando aqui, ó, ele pode ser melhor, tá, gente? Isso vai me engano. Tanto esse número 8 aqui, ó. Eu estou esperando o vídeo voltar. Esse número 8 aqui, ele é um número bem baixo. Essa camada aqui, ele tem muito mais elétrons nessa camada aqui, tá? O número máximo de elétrons ocupado em cada camada pode ser obtido pela fórmula 2N2, sendo N o nível da energia. 2, 8, 18, 32, tá? E isso daqui, a gente chegou-se a essa conclusão aqui, ó, com esse estudo aqui, ó, do prisma, tá? Os estudos com os espectros atômicos que indicavam que os níveis eram formados por mais linhas espectrais do que se imaginava, ou seja, algumas linhas do espectro eram constituídas por duas ou mais linhas próximas. Então, dentro desses níveis, ainda existem subníveis energéticos, tá? Então, a gente vai ter, ó, no S, na camada K, nós temos o subnível S,
Na camada L, nós temos o subnível SP. Na camada M, nós temos o subnível SPD. Na camada M, nós temos SPDF. E aqui são os elétrons que cada camada suporta, tá? E aqui é o número de elétrons em cada nível. Então, na camada de menor energia, nós temos só 2 elétrons, tá? E o subnível é S2. Esse 2 aqui, ó. Deixa eu usar a caneta. Esse 2 aqui é esse 2 aqui, ó. Esse 8 aqui é esse daqui, esses 2 números aqui, ó. Tá? Esse 18 é esse aqui. E você pode contar. 2 mais 6, 10, 8. 8 mais 10, 18. Tá vendo? Então, tudo isso aqui está relacionado. Tá? Então, para explicar esse motivo de certas camadas apresentarem um número máximo de elétrons maior que os outros, o químico Linus Carl Pauling, né, propôs que esses níveis de energia são subdivididos em níveis menores, os chamados subníveis, que são representados pelas letras S, P, D, F, G, H, I e por aí vai. Isso aqui, ó, pode ser bem maior, tá? Isso aqui não é um número fechado. Porque aqui, na tabela periódica que a gente tem, só se chegou-se a este nível aqui, ó, tá? Eu vou tirar dessa tela aqui rapidinho para vocês verem uma coisa que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar fácil aqui. Tabela periódica, a tabela periódica, cadê você? Tá aqui. A tabela periódica aqui. Não sei se nossa pode ser para vocês. Eu vou. Ó. Você lembra que eu estava falando para vocês das camadas? K, L, M, N, O, P, Q. É exatamente isso, tá, gente? Como que eu posso provar isso para vocês? Olha só. Camada K. Quantos elétrons ela suporta? É 2 elétrons, né? Deixa eu tirar meu rosto aqui. Ó, 2 elétrons. Quantos elétrons o hidrogênio tem? O hidrogênio só vai ter 1 elétron, tá? Quantos elétrons o hélio tem? 2 elétrons. A camada K, ela vai ser preenchida no hélio. Todos esses elementos aqui, ó, dos gases sólidos, tem a camada K, L, M, N, O, P, Q, e assim por diante, completamente preenchidos, tá? Os outros elementos não é preencher por camadas, tá? Só que as camadas têm níveis. Então, ó, camada L, quantos elétrons você pode ter na camada L? 8 elétrons. O lítio, ele só tem 3 elétrons. O berílio tem 4 elétrons. O boro tem 5 elétrons. O carbono ele tem 6 elétrons. O nitrogênio ele tem 7 elétrons. E o oxigênio ele tem 8 elétrons. Só que esse, você tem, teoricamente, teria que parar aqui. Mas vamos ver aqui a troca do flúor. O flúor ele tem 9 elétrons. Note que aqui, ó, na última camada, que seria a camada L, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons, tá vendo? Ó, na camada L, ó. Então, ele não tem, o flúor não tem a camada L completamente preenchido. Essa aqui seria a camada S, a camada K, desculpa, tá? Camada K com 2 elétrons, que é o que ela suporta,
a camada L com 7 elétrons, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês do L aqui, é porque o L ele possui 2 elétrons na sua camada de valência, tá? Então, o hélio ele vai ter na sua camada K 2 elétrons. Flúor, na camada L, que é a camada correspondente a dele, é 7. São 2 elétrons na camada K, 7 elétrons na camada L. Assim, ele tem 9. E o neônio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na K. Tá vendo? Então, justamente por essa característica, tá? A última camada deles, que é a camada mais externa, que é a camada de valência, ela está totalmente preenchida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E assim por diante, gente. Tá? Todos esses, isso significa ter camadas. Ó. O argônio ele tem a camada K, camada L, camada M. Tá bom? Tudo de acordo com a sua posição na tabela periódica. Então, a tabela periódica ela foi organizada a tabela periódica ela foi organizada de uma maneira que ela siga uma ordem de número crescente de número atômico. Tá? E aqui, nos grupos, o número é crescente de chamada eletrônica. Então, K, L, M, N, O, P, Q. Sempre terminando no último elétron, no último elemento, e vai ter a sua camada mais externa completamente preenchida. Legal? É muito linda, gente. Muito linda. Eu sou suspeito para falar aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Continuando nossa apresentação, né? Já expliquei isso aqui para vocês. Os subníveis energéticos a gente vai explicar aqui, ó, na nossa deliciosa distribuição eletrônica. Tá? Tem uma teoria que diz que químico não conta carneirinhos para dormir. Nós fazemos distribuição eletrônica para dormir. Olha que legal. Aqui, ó, a distribuição eletrônica proposta por Linus Pauling, né, que é o diagrama de Pauling, tá? Onde você vai fazer a distribuição eletrônica para cada elemento, começando do 1s, 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f... Eu esqueci quantos elétrons tem na camada F. 14, 5d10... Não, 4f14, aí 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6, aí seria 8s2 e assim por diante, tá? Quando eu pedir para você, faça uma distribuição eletrônica, é basicamente isso que você tem que fazer. Vejamos esse átomo aqui de cálcio, ó. Tá vendo? O cálcio, ele tem 20 prótons, portanto, ele tem 20 elétrons. Então, o que significa fazer uma distribuição eletrônica, professor? Olha aqui. Você tem o cálcio, você tem 20 prótons, portanto, você tem 20 elétrons. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica seguindo os subníveis de energia, lembrando que cada nível de energia comporta uma determinada quantidade de elétrons, tá? Então, você começa pelo subnível de menor energia, que é o 1s, tá? Então, esse 1s significa que é a camada K, tá? Então, na camada K, o subnível, ele possui só um subnível, que é o S, e ele vai receber 2 elétrons, tá? Aí você continua aqui, ó, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tá vendo? K, L, M, N. Fizemos uma distribuição eletrônica do cálcio. O elemento bromo aqui, ó, o número atômico dele é 35, tá? Ou seja, ele tem 35 prótons. Então, a distribuição do estado fundamental pode ser representada como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, tá? Tem um detalhezinho aqui nesse 4s2, 4d10, mas eu não acho pertinente falar para vocês agora, porque na realidade você não pode começar a preencher esse subnível sem ter preenchido este. Então tem uma inversão aqui, mas por enquanto, para ficar didático, deixa desse jeito mesmo, tá? Notem que aqui, ó, o 4p ficou com 5 elétrons, tá? Mas o 4p, ele suporta 6 elétrons. Por que isso? Porque nem todos os elementos são bonitinhos, igual o cálcio, que vai terminar aqui no 4s2 legalzinho, tá? Então, você faz a distribuição eletrônica do seu átomo em questão, tá? E quando não sobrar mais elétron, você coloca só o número final dele aqui, os elétrons que sobraram, tá? Então, você vai lá, 1s2, 2s2, digamos que fosse o... Qual outro elemento aqui que não... Um elemento aqui que não é bonitinho também. O sódio. Olha o sódio. Vamos fazer a distribuição da eletrônica do sódio aqui. Eu acho que o vídeo já está longo de novo. Eu nunca consigo fazer um vídeo para vocês ficar mais rápido para vocês entenderem as coisas. Olha lá. O sódio tem 11 prótons, certo? Então ele vai ser 1s2, 2p6. Não, desculpa, aqui é 2s2. Como a lousa faz falta na minha vida, viu? Se bem que eu tenho a lousa aqui atrás de mim, mas vocês não iam enxergar legal. 2s... Eita, eu esqueci de apagar o 6 aqui, ó. 2s2 de novo. Tá? Aí vai 2p6. Aqui já deu 10, não deu, gente? Aí, como aqui já deu 10 e você quer distribuir 11 elétrons, o que você faz? Aí fica 3s1, porque só faltava um elétron, tá? Acabou aí a nossa distribuição eletrônica. Beleza? Quando nós temos uma distribuição eletrônica, a gente sempre vai ter uma camada final, tá? Que é o subnível de maior energia. É sempre nesse subnível de maior energia onde acontecem as nossas reações químicas, tá? Esse subnível de maior energia, a gente chama ele de camada de valência, tá? Observe que os elétrons mais energéticos do átomo são os que se encontram no subnível 4, ó, tá? Porém, de acordo com a distribuição em camadas, é possível notar que a camada N é o último nível de elétrons, tá? Nesse último nível de elétrons é onde vai acontecer as reações químicas, porque é daqui que ele vai perder ou ganhar elétrons, é nessa última camada, tá? E o número de elétrons presentes na camada de valência indica também a localização do elemento na tabela periódica e o seu comportamento numa reação química. Isso também é muito importante. Nós vamos trabalhar isso mais com relação à posição do átomo na tabela periódica. Você vai ter que, geralmente, aqui, ó, nós vamos terminar com subnível S, S1, tá?
Então, você vai fazer a distribuição eletrônica desses elementos aqui. Peraí. Você vai fazer a distribuição eletrônica desses elementos aqui. Você sempre vai estar terminando com S1. Esses elementos aqui, você vai fazer a distribuição eletrônica, você vai terminar com S2. Aqui, você vai terminar com S2, 2P1, se eu não me engano. Tá? Você faz a distribuição eletrônica, você termina no 2P1. Então, ficaria. Vamos fazer aqui, por exemplo, do boro. Ó. O boro tem 5 elétrons. Tem 1, S, 2, 2, S, 2, 2 e 1. Vendo? Legal? Ó, aqui ele terminou com 2P1. Se você fizer o do alumínio, ele também vai terminar assim. Só que eu acho que termina um líquido maior, termina com P1, tá vendo? Aqui, ó. 3S2, 3P1. Se você pegar mais o galho, ó, 4D10, 4S2, 3P1 de novo, tá vendo? Então, de acordo com você consegue determinar a posição dos átomos na tabela periódica, tá? Parece até que foi feito de propósito. E aí a gente vai conseguir, por exemplo, vai fazer outras determinações, tá? Essa aula já ficou longa de novo. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Ah, tem esse aqui, o último slide, tá? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Bom, finalizar aqui. Aqui nós temos a distribuição eletrônica para íons, tá, gente? Qual que é a diferença da distribuição eletrônica para íons? Você sabe que um íon, na verdade vocês ainda não sabem, porque eu não expliquei isso para vocês, mas vocês deveriam saber, que o íon é um elemento que perdeu ou ganhou uma carga. Então aqui nós temos o íon de sódio, aqui nós temos um íon de oxigênio. Aqui, esse íon de sódio, nós chamamos ele de cátion, porque ele tem a carga positiva. E aqui, nesse íon de oxigênio, nós chamamos ele de íon... ânion, porque ele tem uma carga negativa, tá? E aí, ó, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, como ele tem um elétron a menos, tá? Aqui, a distribuição dos normalmente, ó. 1 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 6, 3S1, beleza? Foi feita a distribuição eletrônica do sódio. Agora aqui, no sódio, a gente vai ter um S2, 2S2, 2P6. Note que a gente tirou um elétron daqui, ó. Ele ficou com um elétron a menos, tá? A mesma coisa aqui, ó. Ó, nós tiramos aqui, ele está com menos 2, então nós vamos tirar 2 elétrons aqui, ó, no final, tá? Não, desculpa, a gente vai acrescentar 2 elétrons. Quando a gente é positivo, nós retiramos 1. Quando é negativo, nós acrescentamos a quantidade necessária, tá? As espécies químicas, íons ou átomos que apresentam o mesmo número de elétrons são chamados de isoeletrônicos, tá? Olha o ferro aqui, ó. Distribuição eletrônica do ferro.
Só que o ferro 2+, ele vai terminar em 3d6. E o ferro 3+, ele vai terminar com 3d5, tá vendo? Só que antes ele terminaria com 4s, tá vendo? 4s2. Então ele perde elétrons na última camada dele. Tá legal? Acabei minha aula sobre isso e agora nós vamos falar na próxima matéria sobre fenômenos nucleares. Eu espero ter sido bem didático. De novo, eu me delonguei demais no vídeo, mas eu gosto de explicar as coisas bem detalhadas, tá? E até a próxima oportunidade.